Paulo Guedes é um verdadeiro fiasco como ministro da Fazenda. Fiasco em que sentido, né? A crítica que eu faço aqui não é uma crítica, né, pela esquerda, é uma crítica pela direita, né? Por quê? Né? Porque é a única crítica que faz sentido. O Bolsonaro foi eleito pela direita. Então foi estabelecido um governo de direita. O Bolsonaro, durante a campanha, delegava tudo a Paulo Guedes, o tal posto Ipiranga, não sei nada de economia, quem sabe é Paulo Guedes. Paulo Guedes é alguém com trânsito no mercado financeiro, alguém conhecido dentre os economistas, né, gente que conviveu com ele em instituições financeiras, conviveu com ele na academia, então as pessoas sabem detalhes da vida acadêmica e empresarial de Paulo Guedes, né, detalhes do seu comportamento atuando, né, como participante do mercado financeiro. E ele entrou no governo com a expectativa de levar à frente uma agenda reformista de direita. E ele não faz isso. No caso dos precatórios, né, ele agora apresenta uma proposição, o governo apresenta, enfim, uma confusão danada aquilo ali, né, de onde tirar dinheiro para financiar o aumento do Bolsa Família, atrasando o pagamento de precatórios. Né, precatórios são dívidas do governo que são pagas lá na frente, né? E do governo federal com, né, diversos entes, vários governos e dos entes privados também, vários governos estaduais estão para receber muitos recursos em precatórios. Então isso não será aprovado. Agora, vai entender, né? Paulo Guedes hoje está queimado junto ao mercado financeiro porque não realizou as reformas liberais que o mercado tanto esperava, tanto almejava, dado quem é Paulo Guedes. Paulo Guedes ele já está queimado com os políticos, né, o Congresso Nacional, há muito tempo, né, pela maneira até do trato, essas coisas comezinhas, né, que muitos que assistem esses vídeos acham que na política não conta. Isso conta muito, são coisas comezinhas que na política contam muito. O trato pessoal. O trato pessoal é muito relevante na política. Paulo Guedes tem um péssimo trato pessoal com os políticos, com os parlamentares. A gente vê isso publicamente, quando ele vai lá, quando é chamado, quando tem que dar algum depoimento da Câmara, ele vai para o bate-boca, briga. Não é assim que se faz. Né? O importante é que o importante para qualquer ministro, né, em particular um ministro da Economia, um ministro da Fazenda, concentrando os poderes que ele, Paulo Guedes, concentrou com vários ministérios, é você ter um relacionamento amigável, um relacionamento cordato com deputados e senadores. Paulo Guedes não tem isso. Né? Então, é claro que todo o Centrão gostaria de ver a cabeça dele. Já que não pode ver a cabeça dele, o trabalho hoje do Centrão é para desmembrar a concentração de ministérios e, portanto, de nomeação de cargos que caiu no colo de Paulo Guedes assim que Bolsonaro assumiu. E isso já começou a acontecer. Está aí a recriação de ministérios, né, que estavam todos eles debaixo do guarda-chuva de Paulo Guedes, inclusive sem conseguir dar conta. Do ponto de vista operacional, é impossível você dar conta da quantidade de secretarias, né, porque ele concentrou vários ministérios, trabalho, previdência, indústria e comércio, tudo lá na economia, além da fazenda, planejamento, e aí essas pastas mantiveram a estrutura funcional delas, quer dizer, não tem mais o status de ministro, não tem mais o status de ministério, mas tem as secretarias lá embaixo. Como é que você lida com tudo isso? A quantidade de problemas para resolver, de reuniões, isso leva à paralisia normalmente, né? E então nós estamos nessa situação, você está vendo, acompanha aí esse caso dos precatórios. Né? Arthur Lira já declarou que não vai aprovar o calote dos precatórios, tampouco, já que dependia disso, o aumento do Bolsa Família da ordem que Bolsonaro quer fazer. E Bolsonaro não se interessa pelo tema, não se debruça sobre esse tema. Ele poderia sentar, fazer uma reunião, ele não tem paciência para isso. Fazer uma reunião, não. Várias reuniões. Ele não tem a menor paciência para isso. Então é uma dificuldade imensa. E aí desagrada todo mundo, desagrada os entes federativos, aos estados que estão aí para receber um grande volume de recursos por meio dos precatórios, desagrada o mercado financeiro, porque Paulo Guedes veio aí, né, meio que saindo da reta, dizendo, olha, postergar o pagamento de precatórios, aprovar uma lei para isso seria calote, né? É óbvio, né? Todo mundo, isso aí tem um compromisso, tem um contrato estabelecido, então seria um calote, né? Então ele vai ali tentando, né,
resolver problemas adicionais de imagem, mas é claro que ele hoje está agarrado no cargo por conta dele, ele quer ficar no cargo, tem um elemento pessoal nisso, um elemento de vaidade pessoal, não é pura e simplesmente vaidade para ficar com o título de ministro do início ao fim do governo, né? Mas porque sempre foi um desejo dele ter algum destaque, né, em termos de formulação de políticas públicas, mesmo que seja uma formulação torta do ponto de vista do que um governo de direita poderia fazer, né? Então ele fica com isso no currículo dele, né? Isso para ele é importante nesse sentido. Ele foi preterido, né, nos governos de Fernando Henrique e ele não teve essa oportunidade, né, de comandar ou estar próximo do comando de órgãos decisórios importantes que lidassem com a economia do país. Então ele não quer, né, dizer, olha, não concluí o meu período lá, saí antes, por qualquer razão que seja. Isso é importante para ele, é compreensível que seja. Para todo mundo que assume ministério, isso tem uma importância e é relevante. Então, não tem nada de surpreendente nisso. Agora, o que nós temos é o que você está vendo aí, né? Um governo sem rumo, eu disse isso no vídeo de ontem, o motivo por que ele não tem rumo, o ministro da Economia que faz as coisas por conta própria, mas que é rejeitado pela Câmara e pelo Senado, um governo que não faz uma conversa inicial, porque isso é importante, quando você encaminha uma proposição legislativa, ainda mais sendo ela de reforma, você vai e consulta os líderes. Você dizer, olha, estou pensando em fazer essa proposição, já redigimos isso, 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 dá uma olhada, o que vocês acham? Você tem massa crítica de política pública aos montes e de boa qualidade dentro da Câmara e do Senado. O governo não tem essa interlocução, o governo vai lá, elabora uma proposta a partir de cabeças iluminadas que tem dentro do governo com outra consulta informal. Aí quando envia para lá, os parlamentares olham aquilo e dizem, isso aqui de jeito nenhum. É isso. Política, esse elemento, né? Você não precisa escrever. Eu outro dia entrei numa discussão, disse, você não vai escrever na Constituição que na política você tem de negociar, né? A negociação é parte da política. Você não vai escrever na Constituição que várias coisas informais e comezinhas precisam ser feitas na política. Elas são, independentemente está escrito ou não na Constituição. É uma questão de procedimento. O procedimento que minimiza os conflitos e aumenta a possibilidade de aprovação de matérias é esse, de você consultar as principais bancadas, os líderes no mínimo. O governo não faz isso. E detalhe, né, que eu insisto nesse ponto, eu acho que é importante insistir nisso. Bolsonaro não sabe muito o que fazer, não tem opinião formada sobre as diversas políticas públicas, seus detalhes e nuances, e Bolsonaro não tem partido. Ele, para que você leve adiante um programa de reformas, você precisaria de um partido dizendo, esse partido me dá apoio, esse partido concorda com este programa de reformas, a base eleitoral desse partido vota em deputados que votam a favor desse programa de reforma, então eu já tenho tantos votos para começar, agora eu preciso agregar mais tantos. Bolsonaro não tem isso. Aliás, nunca teve. Nunca teve. E agora, na medida em que vai se aproximando o final de seu mandato, quer dizer, nós estamos no ano anterior ao ano da eleição, né? Olha, entramos agosto, então você tem já dentro do segundo semestre, aí você tem janeiro, férias de janeiro, né? A coisa tradicional começa depois do carnaval, a vacinação já vai estar muito ampla, então o país já vai estar funcionando muito próximo da normalidade a partir de janeiro, né? Normalidade até na cabeça das pessoas, na forma das pessoas conceberem o calendário. Então, o pós-carnaval será muito relevante no ano que vem, né? E aí acabou o governo Bolsonaro, acabou no sentido, olha, encaminha para a reta eleitoral, tudo que Bolsonaro fizer vai ser visando isto, né, mantendo lá os seus eleitores, fazendo discurso para manter seus eleitores, tomando decisões de políticas públicas. Agora, que o governo, né, não vai aprovar nada, né, de relevante, nada que seja uma proposição efetiva do governo, não vai. O caso dos precatórios mostra isso. Paulo Guedes é um fiasco em termos de ministério. Vem sendo já há muito tempo um fiasco, né? É isso que todos
sabem, né? Tanto a elite quanto, enfim, quem não é da elite, né? Pela esquerda, é óbvio que a crítica a Paulo Guedes é uma crítica contra tudo de Paulo Guedes, né? Porque ele é um ministro de um governo de direita. Agradeço ter assistido o vídeo, comente o vídeo, traga mais gente para cá, se inscreva no canal, curta os vídeos que ajudam o canal a crescer. Um grande abraço.